Tudo bem com vocês? Olha o Cardozão, olha eu de novo aqui, ó. Cardozão, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Mais um episódio. E hoje, esse episódio, se eu contar pra vocês, especificamente para as mulheres, você que quer ser síndica, você que de alguma forma consome o conteúdo, hoje eu trouxe duas autoridades do mercado que começaram de baixo, tá? Não já chegou pronta não, viu, gente? Já chegou de baixo. Estão galgando degraus, estão alcançando as suas autoridades, que são duas pessoas, não se esqueça, duas pessoas aqui hoje, duas mulheres, tá? Mas antes de chamar nossas convidadas, vamos falar das pessoas e dos parceiros que acreditam no Cardoso aqui, no Projeto Síndico Sincero, e para você também agregar, você condômino, você síndico, subsíndico, conselheiro, conselheira, zelador, gerente predial e concierge também, tá? Ó, vamos começar com a RCR. Você que quer contratar mão de obra, limpeza, manutenção, portaria, jardinagem, manutenção, você pode falar com o pessoal da RCR. Eles vão fazer aquele orçamento no precinho. No precinho, quando eu falo, não é barato não, tá, gente? Porque quando contratamos funcionário terceirizado, tem todo um centro de custo aí que as empresas idôneas respeitam. Porque quando você recebe três orçamentos, vai, e três orçamentos é 50 mil reais e um é 35, alguma coisa tá errada aí. Tá deixando de pagar alguma coisa. E aí quem responde é você síndico, você síndica. Não é conselheiro que vai pro fórum, não. E muito menos subsíndico e morador. É você síndico e síndico quando o contrato é errado. Ainda a galera se junta para processar você, para falar que você não foi uma boa gestão quando faz má contratações, ok? RCR, ok? Jardinagem ou paisagismo, né? RDR, fala com o Rodrigo, que ele vai lá no seu condomínio, vai fazer aquela vistoria, ele não vai encher você de orçamento, ele vai falar para você, síndico ou síndica, o que precisa melhorar, utilizar o que já tem ali e o que faltar, fazer aquele upgrade. Síndico profissional, olha o Cardozão aqui, sindicância ética está, compliance condominial, nome bonito, né? Traduzindo, o básico bem feito, gente. Respeitar a convenção, regulamento interno, código civil, onde que muitos condomínios a galera não respeita, né? Então, se você quer contratar um síndico que faça o básico bem feito, seguindo a legislação, é um pouco chato isso? É, mas seguindo a legislação, você protege. Nós, síndicos, nos protegemos com base na lei, não no básico que a galera acha. Ok? Material de limpeza, MedLimp. Importante, não é só material de limpeza. Liga pro Renê, da MedLimp, ele vai no seu condomínio, vai vistoriar a sua área comum e vai falar para você, conselheiro, conselheira, subsíndico, subsíndica, síndico, síndica, gerente predial, zelador, que aquele material que você usa não é adequado para sua área comum, está manchando. Além de manchar, você paga caro. Então ele faz a vistoria e coloca para você, ó, Cardozão aqui, tá? Depois você me agradece. Coloca lá na ponta do lápis qual tipo de material, porque tem galera aí que só usa limpa-pedra, só sabe usar limpa-pedra, né? Pra tudo, até pra tomar banho. E não é assim que funciona, tá? Mancha a sua área comum e o prejuízo é de quem? De você, condômino, que paga a conta, né? Então o Cardozão aqui traz essa galera pra ajudar, não só os moradores, os condomínios, vocês síndicos, às vezes tem uma dificuldade, tem um parceiro ali que entrega, que fala o que você não quer ouvir, né? Tá vendo? Tá pagando material de limpeza barato, é tudo material batizado, né? Diluído, sabe que eu não sei? Os traquejos do mercado. Então depois você vai agradecer aqui, tá? Voltando aqui. Trouxemos aqui duas convidadas. Hoje é a Meire e Débora. Meire Andrade? Sim, Meire Andrade. Meire Andrade e Débora Reis, duas síndicas profissionais para brilhantar o mercado condominial, para trazer aquela sutileza da mulherada aí, né? Então são duas autoridades, porque eu recebi esse dia no direct e falou assim, nossa, você só traz advogado. E as síndicas, né? Eu falei, não seja por isso. Falei pro Alan, né? Da sindicatura. Grande abraço, tá, Alan? Me indica aí duas síndicas, porque eu não conheço síndicas profissionais, eu conheço síndicos, né? Eu já sou um síndico aqui, então, né? Ele falou, tem aí, ó, Meire Andrade e a Débora Reis. Então, fique à vontade, o espaço é nosso, eu quero conhecer vocês, inclusive, e a diferença que vocês trazem no mercado, né? Né, Débora? Primeira, as mais velhas de bagagem profissional, tá, gente? Só pra contextualizar. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, Obrigada Cardoso. pela presença, viu? Dona Débora. Pelo convite. Muito obrigada pelo Obrigado, convite. hein?
Como tudo começou? Você acordou e falou assim, eu quero ser síndica, né? Ai, como tudo começou foi um projeto tampão, né? No Entendi. condomínio onde eu morava, como síndica orgânica. Então, a síndica que tinha lá no condomínio, ela saiu, né? Abandonou o posto dela, sem prestar contas, sem nada, aí o desespero. E agora? Imagino. Quem vai tocar esse barco? Ninguém queria o subsíndico não queria assumir e não tinha ninguém do corpo diretivo para assumir também. Exato. Então, daí falei, olha, vamos chamar uma assembleia, eu pedi para a ADM chamar uma assembleia e a gente, né, vamos lá, vamos ver quem quer se candidatar ao posto. E não tinha ninguém. E vou aproveitar, e das suas dores, eu vou falando com a galera aqui. Tá vendo? Quem quer ser síndico hoje? Né? Uhum. Responder civil, criminalmente, e alguns condomínios acabam ferindo nossa reputação. A galera quer ficar tudo por trás, igual o ventrílico, né? Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Vocês sabem aí, ó, né? Mas assumir a bomba atômica mesmo, ninguém quer assumir. Continuando. Ninguém quer. Aí foi feita a assembleia, quem chamou foi que se candidatou, fui eu no caso. Me candidatei, comecei em 2017 como síndica orgânica, tampão. Entendi. Aí no ano seguinte me candidatei e fui eleita e estou nesse condomínio até hoje. Até hoje. Como Ó, síndica, né? E legal. agora como profissional lá. Entendi. Tava como orgânica lá. Entendi. Então, no ano passado, virei profissional desse condomínio. De 2017 para cá. Estava fazendo Tava me doando. Continuei Exato. me doando como moradora e nem era mais moradora desse condomínio. Eu não sou mais. Eu vendi a minha unidade lá e tem a unidade da minha mãe locada. Vou fazer uma provocação pra você, tá? Pode fazer. No meu simples entendimento, qualquer profissional, não vamos trazer para o mundo de síndicos e síndicas, mas síndicas. Eu acho que qualquer profissional, né, que se doe para fazer um bom trabalho é considerado um profissional, sabia? Mesmo que a pessoa fale assim, é síndico orgânica, né? Que quando as pessoas falam síndico morador ou síndico orgânico, na minha cabeça aqui, que eu não bato bem na cabeça, causa uma divisão tão grande, sabe? Que às vezes quando a pessoa fala assim, não, sou síndico orgânica, aí as peças ruins do mercado, você é síndico orgânica, então, ou seja, não é profissional. Tava ali de hobby, né? E aí você atuou como síndica profissional, moradora lá, né? Sim, Gostou? gostei. Tô no mercado. Tô agora firme e forte aí Firme e nessa forte. pegada. E qual foi seus maiores desafios? Que eu quero só saber, depois a gente vai passar para Débora, depois eu vou ter um monte de perguntas, de interrogações aqui. Eu vou interrogar vocês hoje. Um dos maiores desafios foi fazer com que os moradores cumprissem o regimento interno, começando por aí. Eu falo Tive que muita Eu falo que o dificuldade. morador é igual criança no berçário, viu? A gente tem que pegar no Com colo. certeza. Então, assim, era convenção, regimento, não cumpriam regras de jeito nenhum. Depois chegou a pandemia. Então, Putz, uma parte bem difícil da história do foi nosso muito país, né? difícil. Então, a gente buscava auxílio também, auxílio com a ADM. A gente não tinha aquele apoio e comecei a buscar estudar atrás do mercado, pesquisas. E teve um curso no qual eu acabei me encontrando com a Débora em 2018, Entendi. né, num curso da Coab. E de lá para cá, a gente só veio se atualizando, evoluindo, Agregando, crescendo. crescendo. E estamos aí, nessa pegada firme e forte. Agora passar a bola. Débora Reis. Pois não. Precisamos saber quem é a Débora Reis, como tudo começou, antes de ter esse contato com a senhorita Meire. Começou em 2014, Entendi. também no meu condomínio, onde eu tenho uma unidade. E depois de perceber que aquele ambiente não era saudável, que tinha muitas brigas nas assembleias, que faltava manutenção. Briga Era da Assembleia. muito Deixa eu te interromper rapidinho. Vocês são de onde? Só pra eu saber de onde vocês são. Zona Sul. Zona Sul, Campo Limpo. Dona Sul, ó, síndica profissional, ó, tá vendo, né? Pronto, continua. Isso aí. As brigas, As brigas em assembleia. A gente não conseguia dialogar como nós estamos conversando aqui. mas a galera gosta de um barraco, comuns. né? Mas a galera gosta. Algumas. Alguns. Tem que ter emoção, né? Tem que ter emoção e Tem que ter aventura. emoção. Senão é uma Senão- assembleia sem graça. Sem graça, Tem que ter, exatamente. tem que jogar uma cadeira ali, uma Tem que ter, mesa, tem que ter jogar um xingamento, ácido. uma ofensa, tem que ter, Não né? pode, brincadeira, gente, não pode Não, essas não coisas, tem, Não pode. gente. Assembleia normal não é assim, né? Entendi. Um ambiente em que a gente investe no patrimônio.
né? Que você tem ali a tua família, não tem que ser assim, E as né? pessoas vão discutir coisas da sua propriedade, né? Da evolução da sua propriedade, né? Então, pois é, né? Eu vejo o seguinte, ali é um ambiente onde todos têm o mesmo interesse, né? Você Exato. tem um imóvel, você quer a valorização desse imóvel e não depreciação, e por que que você vai brigar, né? Independente se um ou outro tem formas diferentes de pensar, isso daí tem que ficar no segundo plano, né? E naquela ocasião, vendo muro caindo, árvore caindo, portão quebrado, interfone sem funcionar por muitas vezes, a gente ali entre vizinhos começamos a ter uma conversa e tentamos pedir, né, uma solução aí para a gestão da época, né? Entender por que que as coisas sempre estavam abandonadas, abandonadas, né? Sendo que todo mundo pagava condomínio em dia, inadimplência não era alta. Bem, não tivemos respostas, foi muito barraco na Assembleia, e depois disso, um morador que tinha disponibilidade se interessou em se candidatar, me convidou, porque a gente tinha ali aquela relação de vizinho, né? Eu conhecia ali a família dele e tudo, e ele entendia a minha experiência profissional, que eu venho da área de seguros, né? Entendi. Então ele imaginou, Débora, você com essa parte de administrativa e financeira, você vai me ajudar porque eu não entendo nada, né? A área profissional dele era totalmente diferente, ele era comerciante, mas ele não entendia nada de condomínio, eu também não, mas comecei a estudar, a entender. Bem, ele assumiu como síndico, eu como subsíndica, e depois de um tempo ele acabou vendendo a unidade dele, surgiu a oportunidade, né, para elegerem um novo síndico, ninguém quis, porque é bem Quem quer? normal, Só tem doido aqui. Quem quer ser ninguém síndico? quer, Ninguém quer. ninguém quer, né? Ai, gente. E me candidatei, fui eleita, né? E permaneci nesse condomínio por 8 anos. Gestão do caramba, hein? Consegui fazer Cansou, hein? bastante 8 melhorias, anos é puxado. bastante. Ficou um condomínio bem interessante, né? E depois disso, percebi que o mercado estava muito carente de pessoas com esse comportamento profissional, porque dentro deste condomínio eu não entendi muito bem como é que funcionava esse universo da gestão condominial, mas busquei conhecimento, cursos, inclusive, onde conheci a Meire em um deles, e fui crescendo e percebi a oportunidade do mercado, né? Por conta dessa carência aí de pessoas com esse comportamento. E aí nós fomos fazendo relacionamento com administradoras e aquele boca a boca, né? A gente conversa sempre com conhecidos, normalmente a gente encontra alguém, aí pergunta o que tá Sempre. fazendo da vida. E as pessoas que a gente encontra sempre falam assim, quando fala de quando. Gente, eu tô com um problema com o meu síndico lá. É só a gente falar, né? A pessoa pergunta, meu, você Todo mundo tá em tem, que todo área, tá em condomínio qual empresa? Aí você fala, né? E a pessoa fala, poxa vida, eu tô com um problema com o meu síndico, ou enfim, com o meu vizinho, e acaba ali pegando algumas dicas muitas vezes, né? A gente acaba prestando ali apoio para essas pessoas. Então, percebi essa carência no mercado e fazendo esses contatos aí, nós conseguimos o nosso primeiro condomínio. Na época, a Meire tinha intuito de atuar, né, sozinha. Eu também, a gente estava ali, vamos fazer cursos, né? A gente estava Se qualificar, né? Sim. Importante. qualificando e se você conseguir um condomínio, ok, parabéns para você. Se eu conseguir, tudo bem, mas a gente percebeu que a demanda era muito grande. E é ainda, né? E é É. ainda. E por que não ter alguém para prestar esse apoio? Esse apoio. Então, muitas vezes a gente fala aí para os nossos colegas, né? Nós falamos sobre viagens que nós fazemos, que nós saímos com a família, coisa que muitos colegas do mercado não fazem. Por quê? Muitos são sozinhos, eles não têm uma equipe, eles não Gente têm um abandonado, apoio. Eles Sim. não têm um apoio. E essa parceria que nós fizemos foi com esse objetivo, né? Entendi. Para que a gente consiga cuidar Conciliar, das né? nossas coisas vida pessoais, pessoal da e a profissional. família. Exatamente. Então a gente presta esse apoio uma à outra. Ótimo. Nesse foi gancho, bacana nesse nesse sentido. gancho que que a Débora comentou, Uhum. aí vamos na motivação. Nessa busca profissional, o que motivou vocês na individualidade de cada uma? Pensou assim na frente do espelho e falou assim: eu serei síndica profissional. Houve algum momento decisivo nessa escolha de carreira? Sim, a necessidade, né, diária ali no condomínio. Você quer resolver alguma coisa com excelência e, assim, não tinha quem, onde, quem vai auxiliar?
Então a gente ia atrás, buscava, né, Débora, o conhecimento, trazia aquele prestador, No seu prédio. isso Ok. no meu prédio. E aí surgiu essa. Meu, eu tô nesse prédio aqui, tô gostando. Eu acho Tô que eu vou. gostando Se eu tô disso. fazendo nesse prédio aqui e tá dando Então. certo, eu acho que tem outros prédios que precisam da nossa Até expertise. o próprio prestador. Eles perguntavam se a gente estava disposta a se candidatar em tal condomínio, um amigo, um parente, sempre acabava convidando, né? Então a Isso. gente viu a oportunidade no mercado. Entendi. E você também? Exatamente. Na época em que eu iniciei como síndica do meu condomínio, porque síndico é síndico, não tem profissional nem orgânico, porque o Código Uhum. Civil não Exato. tem essa distinção, né? Não Verdade, tem não essa tem. diferenciação. Busquei ajuda, primeira ideia, né? Poxa, na vizinhança tem mais condomínios, É, né? na minha rua você tem vários Na prédios, minha né? rua tem um monte, do outro Uhum. lado também tem. Vamos lá conversar, vamos fazer relacionamento, né? E já conheci alguns vizinhos ali e tal. Fui chegando nos condomínios e me deparei com uma realidade mais triste do que a que Alegre. eu vivia. Bem-vindo ao nosso universo. Porque as pessoas sabiam menos do que eu tinha de conhecimento. Entendi. Aí que levantou aquele alerta, né? Veio aquele alerta, poxa, tenho que correr atrás das informações corretas para fazer bem feito. E com essa rotina do fazer, do executar, né? Aprender e aplicar, foi que eu percebi essa carência no mercado, essa necessidade de ter pessoas qualificadas, com conhecimento e ciência do que está fazendo, né? Do que está executando e as consequências do mal executado, né? Exato. E aí comecei a perceber que na nossa região tinha muito disso. E fazendo esse relacionamento com prestadores de serviços, a administradora, inclusive a administradora deste condomínio, foi quem me indicou para o nosso primeiro condomínio. Legal. E foi uma boa indicação, porque a gente ganhou uma bagagem muito grande desse condomínio. O financeiro foi legal, por ser o primeiro condomínio foi legal, né? Então, a gente começou a construir, né, essa carreira, digamos assim, né? Tá. Eu falo para as pessoas aqui, é muito fácil falar com duas potências do mercado, mas eu quero saber de vocês duas, vamos começar primeiro pela, né? Ele. No início da sua carreira, você enfrentou algum tipo de resistência ou preconceito por ser mulher nesse mercado? Sim, E como você lidou com isso? Isso é para você, depois é Olha. para você, tá? com muito jogo de cintura, não é fácil, viu? Principalmente, assim, até por moradores terem costume de sempre ter síndico homem. Uma observação. Você está no podcast do Síndico Sincero. Você pode falar o que você quiser aqui, tá? Ah, mas eu- A gente protege só os nomes de Tá, pessoas, sim. condomínio, mas pode falar as dificuldades que você teve para que as pessoas entendam que às vezes é muito fácil eu trazer aqui pessoas que têm uma grande bagagem no mercado, só que às vezes as pessoas olhando ali acham que tipo, nossa, elas começaram, foi muito mamão com açúcar. Não foi, não foi fácil. Então nós temos que trazer a realidade para as pessoas entender. Você quer esse mercado? Quero. Então você vai enfrentar isso. E Tá vai- disposta? Então seja bem-vinda. Não é tá? fácil. Vai vender coco na praia. É isso. É isso, não é fácil. Já sofri agressão, já fui agredida. Eu, meu esposo, né? Já foi todo mundo parar na delegacia por conta de alguma postura que você morador. tem que ter de morador. Sempre tem um sem noção. Sempre tem. Sempre tem. Já fizemos assembleia, né? Com segurança, Legal. com policial à paisana, fazendo segurança nossa escolta ali, porque não dá. Então, assim, não é fácil, viu? Vocês querem entrar no mercado? O mercado é grande. Pega a dica. Ó, Só que segurança. não é fácil, viu? Não é fácil. Então, assim, tem muito morador sem noção. Por exemplo, você traz a solução e o cara quer burlar aquela solução. Por exemplo, teve um condomínio que eu troquei a chave comum, universal que tinha, uma chave que abria aqui, abria ali, abria ali. A pessoa compartilhou essa chave para todo mundo, aí fui e coloquei a tag. Hoje é facial, né? É facial, né? Pelo menos na época a tag já era uma solução. Era uma solução, exato. Resolvi um problema. Só que não. Só que o morador quer casar o outro, causa um outro, né? Sim, Porque a aqui pessoa. hoje eu não sou síndico leigo, não, tá? Eu sou morador. Porque aqui é a minha casa. Sim, é isso mesmo. Aqui é a minha casa, então são as minhas regras. Exato. O que É a assim que pessoa funciona. fez? Descobriu clonar a tag.
Entendi. copiar a tag eletrônica e passou a vender. O próprio morador deixando a segurança Sim. de toda a edificação Fragilizada. fragilizada. Daí a pessoa entrou com um processo contra o condomínio. Ela falava assim que não era contra o condomínio, sim a minha pessoa. Ó, legal. Para todos os moradores, a vizinhança ao redor, ela falou: estou processando a Meire e eu já ganhei. Mas é bom, Mas mas é bom você comentar isso, porque as pessoas começam a entender que é assim que funciona, tá? Todo mundo tudo é quer processo. processar o síndico ou a Tudo é síndica. Todo processar. mundo. Mas ninguém fala o que de fato está acontecendo. E aí ela não recuou, mesmo assim, ela falando, que ela estava certa, porque ela podia vender e ela estava vendendo, uma coisa no qual ela assinou um termo de responsabilidade quando foi entregue. É o errado que ela queria tornar o certo, Eu o ainda errado, acho que eu né? já vi de tudo nos condomínios, tá? Eu sempre tô me Não surpreendendo. deu nada. E resumindo, depois disso, o que aconteceu? O neto dessa moradora, ele veio para me agredir. Então, ele foi me agredir. O meu marido, no dia, estava em casa, trabalhando em home office. E, na hora, ele apareceu. Então, foi uma coisa bem chata, uma situação bem, Pô, sabe? agressão não, né? Foi. Então, assim, aquilo que também me fez até mudar de condomínio por conta disso. Eu falei, gente, eu não quero isso. Eu gosto do que eu faço, mas eu acabei saindo dali. Tem coisas que a gente não, tem coisas que a gente não devemos passar. Não, jamais, porque a gente quer o melhor para o condomínio. Exato. A gente quer segurança, quer trazer solução para tudo, Comodidade, quer né? deixar comodidade, valorizar o patrimônio e a pessoa não vê dessa forma. Não vê dessa Ela não forma. enxerga. Porque sempre, nesses casos, quando nós somos eleitos síndicos ou síndicas, no caso de vocês, Uhum, sempre vai ter a pessoa ali que ela faz melhor do que a gente. sim. Ok, pode fazer, mas se candidata, gente. Levanta a mão. Levanta a Sim. mão. Levanta a mão. Não é simples, a gente não quer ali pegar o. Não, é Não, o é meu meu. condomínio. Não! Não, levanta Então, a mão. tem Tá uma tudo ideia melhor do certo. que a gente? Vem Fica pra, à né? vontade. Vem pra trincheira, que eu sempre falo, né? É isso Sim. aí. E você? Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Agora sim, as coisas estão andando. Ok. E aí? Graças a Deus. E a senhora? No início, a gente sempre se depara com algumas situações, né? Principalmente em condomínios antigos, onde sempre foi o mesmo síndico, que já é uma pessoa idosa. E as pessoas idosas, elas são bem conservadoras, né? Elas têm a forma de pensar, a forma de trabalhar. E aí, para essa pessoa entender que ali tinha encerrado um ciclo e que um outro totalmente diferente iria iniciar, Pensamento diferente, foi né? Pessoa difícil. diferente. Então, como eu te falei, né? Uma pessoa sumiu depois desse senhor, essa pessoa acabou mudando do condomínio, fui eleita e mesmo assim sofri perseguição pela outra gestão antiga, né? Stalking, ó, gente, ó. Foi difícil, porque eu sofri algumas situações como jogar lixo na minha porta, cuspir na porta da minha unidade, Você mo- sumir com Onde meu você- capacho, Onde você morava? cocô de cachorro onde eu morava, na minha porta. Então a gente sofreu algumas coisas assim, eu falo, né? Porque a minha família estava ali, na época eu era casada, aliás, sou casada, tenho um filho, né? Então eu já estava casada. E nessa ocasião, a minha família também, né? Tava Acabou sofrendo retaliação. sofrendo a retaliação de algo que foi minha escolha. Tudo bem que foi ali conversado, mas enfim, né? Mas uma postura bem mesquinha, né? Bem medíocre de pessoas que Sim, fazem aí isso, né? depois disso engravidei e a situação que foi bem marcante neste condomínio é que esse senhor que havia sido síndico, ele fumava e nas áreas comuns não é permitido fumar. E não só isso, ele fumava da janela dele, lançava bituca de cigarro que caía na unidade vizinha. A galera tá cansada de saber que não pode fumar na área comum, mas sempre sempre tem um João sem braço. E o risco, né, gente, de cair uma bituca de cigarro como caiu nessa ocasião, não só uma Princípio vez, de incêndio. princípio de incêndio, incendiou o sofá da moradora, a cortina da moradora, né? E ele sempre dizendo que não. E ali a gente criou uma investigação para tentar Interna. entender, né? Dessa direção aqui, quais são os moradores que Que fumam. fumam. Só deu ele. E ali a gente, por eliminatória, só deu ele, né? E ele não aceitou. A gente tentou um diálogo, não teve, foi notificado. Nem chegou a ser multado, porque na notificação ele foi tomar satisfação, né? Ele ficou bem indignado, não aceitou, porque ele nunca havia sido humilhado daquela forma.
E ele dizia na época que ele armazenava a bituca de cigarro numa lata de Nescau, sabe Nescau, gente, com areia, assim. Ele falava, não, eu não jogo, olha aqui, vou lá na minha casa buscar. Ele subiu e lançou todas as pontas de cigarro em mim. Então, grávida, tive que aguentar isso, ele me xingou, mas enfim, depois conseguimos resolver, né? E ali ele teve que aceitar, porque era uma nova gestão. E na época eu senti muito que se fosse um homem, ele não teria feito Desse isso. comportamento. Porque o síndico anterior a mim, que tinha assumido depois dele, ele não levava uma com o síndico. Entendi. Não levava uma com o morador, era somente comigo, né? Mas ali a gente conseguiu A galera quer tirar driblar casquinha de alguma forma, a né? situação. Sempre. E teve outras também, né? Filho de morador que não aceitava a poda da árvore ou manutenção do jardim. Isso tudo planejado, legalizado, da forma que tem que ser. Não é o Zé da esquina com o serrote lá, podando tudo certinho. E mesmo assim, o filho da moradora intimidando, não queria que podasse a árvore na frente da janela porque a mãe plantou há não sei quanto tempo. Então, sempre aquela mudinha tímida Uhum. que vira uma árvore. Então, Uhum. tem o dono da Raiz árvore. agressiva, né? Que invade tubulação de Isso, gás. isso. Essas coisas que a gente E vive que no ninguém condomínio. quer que mexa na tal da árvore. Porque eu que plantei, tá, É gente? eu que isso. plantei, Cada é árvore minha. que tem, por exemplo, num condomínio meu, é assim. Cada um tem um dono ali. O dono da Se árvore. você podar, nossa senhora. Mas na hora de cair, né, no telhado, no carro, não tem dor. Das raízes agressivas, Então, enfrentei isso. invadir a laje, rachar a garagem. Em tubulações. Essa galera não vê a árvore daqui a 5, 10 anos, né? É A verdade. pessoa só vê a árvore hoje aqui, né? Exatamente. Então, complementando o que as nossas síndicas comentaram aqui, a Débora Reis e a Meire Andrade, morador, a gente não proíbe você plantar colocar sua plantinha na área comum, tá? Mas antes de você plantar, leia o regulamento interno. Perfeito. Primeiro, É leia isso. lá. Lá tá dizendo se você pode ou não. E outra, e se seu condomínio tiver um regulamento interno flexível que você, morador, você pode plantar uma espécie na sua área comum, um jardinzinho ali, aquelas hortinhas que tem condomínios que tem. Você pergunta pro jardineiro, ó, se a espécie tem raiz ou não, raiz agressiva ou não. Porque raiz agressiva, para quem você não sabe, é umas árvores que crescem daqui a 5 anos, que a raiz é desse tamanho. E acaba danificando o seu condomínio por causa de uma sementinha aqui que você não sabe. E as síndicas aqui vai orientar vocês. E, né, aquele orgulho, aquela altivez que a gente conhece no dia a dia, você mesmo acaba prejudicando o seu condomínio, né? Porque Exatamente. não é só... Eu tô aqui um síndico leigo, né? Eu tenho duas aqui autoridade. Aí tá cansado de dizer pra galera o óbvio. Só que às vezes, mesmo dizendo o óbvio, a galera Eles não não entende. querem, eles se recusam a entender. E aí, pegando aqui o nosso assunto da comunicação, né? Porque sabemos que vocês mulheres, né, tem aquele a mais, aquela sutileza na comunicação. Eu falo mesmo, ó, é isso e ponto. Só que a mulher tem um jeitinho, né? Em termos de comunicação com os moradores e conselheiros, vocês sentem que as mulheres têm uma forma particular de se expressar que facilita o diálogo? O que você acha? Pode meter pau no conselheiro se você quiser, tá? Depende. Depende. Por que Depende da depende? mulher. Porque tem, Mulher síndica ou mulher moradora? falando de síndico, depende, porque a gente tem aí conhecimento de algumas histórias, que tem síndicas que têm facilidade na comunicação com o morador, que tem aquele tato, né, de tocar bem uma assembleia, mas tem outras que não, né? Então a Entendi. gente já sabe de síndicas que brigam com o morador, vão pra Sim. porrada mesmo com o morador, é aquele barraco em assembleia, e a gente não trabalha assim. Na verdade, condomínio eu penso que é uma moradia como qualquer outra, né? Ah, eu discordo. Ai, não, Só gente, tem dá maluco. pra ser. Não, Quando não eu pergunto, quando eu pergunto pra pessoa, você mora Mas não onde? Ela são mora no todos. prédio? Eu falo, é Não. maluco. Não. Eu não moro em condomínio. Sabe ainda. por quê? Veja só, a gente tem que ter um comportamento como se morasse numa casa, né? Se a gente não quer ser prejudicado pelo vizinho, então a gente tem que Não ficar. faço Exatamente, não o faça outro que aquilo, você não né? queira que faça com você. Exatamente. Então, eu acho que tudo tem um limite, é nesse ponto que eu quero não. dizer, entendeu? Condomínio, Mas a galera tem, sem limite. enfim, né? Tem as suas exceções, mas a gente tem conhecimento, sim, de condomínios que tem da mulherada aí na sindicatura que vai pra cima dá mesmo, que porrada em discute, que dá morador. porrada, entendeu? Baixaria. Santão da Paz. Que é baixaria também. pura.
Nós participamos de uma assembleia que não tem muito tempo, recentemente, talvez um mês, onde esse condomínio foi notícia da TV, Sim. de jornal mesmo, porque a síndica foi pra porrada com o Com a morador, moradora. entendeu? E por conta disso, o pessoal não quis mais, Que- né? Poxa, porque entra naquele pretexto que o síndico ou a síndica é uma representante legal, é uma figura de Sim. autoridade e tal, e a pessoa, eu sei que tem casos de desafios bem complicados, não tem como você manter a postura. Mas tem os meios, né? Tem os meios legais. Se você se vê numa situação onde você é ameaçado, onde você sofre ali algum tipo de humilhação que seja, vai pelos meios legais. Se a gente for enfrentar o outro na mesma proporção, isso pode acontecer no trânsito. Isso pode Sim. acontecer na faculdade. Se a gente for enfrentar o outro na mesma, dar não ruim. dá certo. Então, alguém tem que recuar. Aí eu vou fazer uma Entendeu? A piada. Tá comunicação é vendo isso. porque os homens morrem primeiro? Exatamente, tem aquela piada, né, os vídeos, por que que os homens vivem menos, né? Exatamente. Mas a gente tem que ter, sim, o jogo de cintura, a gente tem que se posicionar, tem a Sangue questão de do barata. posicionamento, Que eu Nem não, tanto. que eu tem não que se tenho. Eu posicionar. não tenho. Eu Tem fico só que se observando. posicionar. Porém, tem a forma, tem o método. Por quê? A gente consegue evitar muitos conflitos com o diálogo, com o comunicado, antecipando a informação. Porque o morador, normalmente, o pretexto que ele usa quando ele é notificado, por exemplo, advertido ou multado, não sabia. Tem o regulamento interno, a gente leva ao conhecimento diariamente os comunicados também com Comunicados. base na convenção, no regulamento Regimento. interno, porque as pessoas esquecem. O regulamento interno, o morador recebe, ele engaveta, ele não vai ler como se fosse um livro de cabeceira. Ele Não não tem. A não Entendi. ser aqueles que são loucos por condomínios, que são poucos, né? Porque É. quem são Uhum. loucos por condomínios são síndicos. São síndicos. São síndicos, né? Só. Só. Hum. Morador não quer. Então, no entanto, que no dia a dia, nós recebemos muitas perguntas comuns que a resposta está no regulamento interno, na convenção. E muitas vezes fica mais confortável o morador perguntar. Então, coisa simples: que horário posso mudar? Até que horas posso fazer barulho? As respostas estão no regulamento interno. Que ninguém lê, como eu Ninguém sempre lê. falo, né? Mas a gente tem que ter tranquilidade, paciência, porque morador de condomínio é como se fosse uma criança. A gente sempre tem que ali dar informação e reforçar essa informação Uma para não criança. ser Pegar na mão e esquecida. mostrar. Uma pegar criança na mão. gigante, né? Uma criança gigante. É assim. E na gestão de equipes? Vamos falar agora das pessoas que ajudam a gente na gestão, tá? Portaria, limpeza, manutenção, zeladoria. Como que vocês atuam na gestão dessa galera? O que que vocês podem contribuir conosco? O que que vocês podem nos ensinar para melhorar o tratamento desses profissionais que ajudam a gente no dia a dia, que não tem esse olhar de valor por parte de, não todos, mas em sua maioria, moradores? Olha, tem que ter ali um cronograma diário, né, Débora? De preparação também do dia a dia, rotina, saber pedir também. E se você também não tiver o espírito de liderança, um líder mesmo, ele não vai conseguir tocar sozinho. Não consegue. Tem que ter ali alguém de pulso firme também para poder Conversar Colocar. e conduzir. conduzir, porque senão não rola. Tem uns prestadores, colaboradores que eles conseguem sim. Tem outros não, que eles precisam ter Pegar na ali mão. uma pessoa enérgica, pegar na mão e mostrar o caminho das pedras. Porque Entendi. senão não flui. E Eu você? costumo dizer que essas pessoas, né, os trabalhadores e prestadores também, né, são os tesouros do condomínio. Só, Sem aquele cara de só te limpeza. interromper, Sim. a minha sensação é que ela é a carrasca e você é a boazinha. Não, é o contrário. Contrário. É o contrário. A Acredita? Débora é um docinho e eu que sou um pouco assim. Ah, é? É. Ela é, e pra tirar ela do sério. Acho que pelo meu discurso, Rapidinho, será? é. Tô brava? Não, ultimamente Não. ela anda muito brava. Na verdade, penso que essas pessoas são os tesouros do condomínio, porque sem aquele profissional da limpeza, fica complicado, né? E aí, complementando o que elas estão comentando, eu sempre digo isso. São moradores, sempre um morador que gosta de desrespeitar o colaborador da limpeza, para o morador que acha que o cara da limpeza é um serviçal, né? E o Cardoso não tem papo na Não é, língua, não. gente. Eu falo mesmo, tá?
ela tá toda aqui polida, e eu falo mesmo. Então a galera acha que esses colaboradores são serviçais. Só que muitos moradores não têm a disposição que eles têm, inclusive, para trabalhar e para manipular o seu lixo, vamos dizer assim, e para ganhar o que eles recebem. Nós não vamos entrar aqui no mérito, né? Ah, ele não estudou. Não, a questão não é essa. É que às vezes o morador deveria olhar com mais empatia daquele colaborador que está se doando para deixar o seu condomínio mais bonitinho, tá? Exatamente. Então, falando, né, a questão do morador, a forma que ele lida com o colaborador, né, com o trabalhador no condomínio. Esse olhar podia ser um pouco diferente, né? Então, se você mora numa casa, quem é que manipula o seu lixo? Tem alguém que mora naquela Exatamente. residência que faz né, que varre a calçada, lava o quintal, recolhe o cocô do pet, Exato. né? Ensaca todo o lixo e coloca na rua. Então, por que que você já não desce o seu lixo Ensacado. ensacado, Bonitinho. com 2 nós, com um saco reforçado, sem lixo, a parte líquida escorrendo, Orgânico, né? sujando toda a área comum? O Por que que você elevador. já não separa o seu resíduo reciclável e deposita isso para os condomínios que tem, né? Nós temos condomínios que têm a coleta seletiva e eu sei que o seu também tem. Tem. Então, por que que já não separa, né? Você mistura tudo, você desce daquele jeito totalmente indecente, porque eu até costumo dizer, quer conhecer uma pessoa, dá uma olhadinha como é que ela joga o lixo dela, né? Não, abre a lista e joga. Exatamente. Bem Então, é totalmente desumano mesmo, né? Porque a pessoa que está fazendo esse trabalho de limpeza, por exemplo, acho que não é nem questão, não teve oportunidade. Às vezes a pessoa se identificou com isso e ela gosta de fazer, né? Então, por que não o morador ter respeito com o trabalho dessa pessoa, né? Levar um pouco mais de dignidade para o trabalho dessa pessoa. E voltando a falar, e falando dos controladores de acesso, né? Que todo mundo conhece como porteiro. Um porteiro, né? Pessoal, nós temos visto muito nas redes sociais, né? Muitos vídeos, a gente liga a TV, a gente vê várias notícias do comportamento dos moradores em relação ao porteiro. Então, vai retirar uma encomenda, vai retirar uma correspondência. A pessoa não tem paciência, não tem o mínimo de educação, não cumprimenta a pessoa, não tem as palavrinhas mágicas que eu costumo dizer pro meu filho, né? Sempre tem as palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado. É Né? Ah, Isso daí aí é É raro. uma é de regrinha básica, né? Não, pequenininho tem. que a gente Educação. tem que levar para todo lugar, né? Então, as pessoas lidam com esses profissionais de uma forma totalmente desumana, né? E aí falta empatia, né? Se Sim. colocar no lugar do outro e se fosse comigo. Eu gostaria de ser tratado assim, né? De forma ríspida, sem educação. E a nossa gestão é com base na humanização, né? Então, por isso que a gente fala muito sobre os tesouros do condomínio, os profissionais que atendam os nossos condomínios. Desde o prestador de serviços que atende ali a demanda do interfone, do portão, da câmera. Elevador, Sem câmera, controle de eles, o acesso condomínio não funciona. Vocês podem ter o melhor síndico, do o universo. mais famoso, porque tem É condomínio isso. que gosta muito das estrelinhas que a gente vê aí nas redes sociais. 5, 10, 15, 20 estrelas. Sim, e que tem aí 200 condomínios. Saibam que eles não vão diretamente no condomínio, tá? Eles têm os seus Prepostos. que são síndicos também, Também. tá? Mas que Gestores, né? atendem às demandas dos condomínios, não é aquela pessoa quem vai diretamente. Às vezes acontece de vender essa ideia em assembleia, de que a pessoa quem vai, só que não. É Só preposto. um preposto que atende, mas, no modo geral, é isso. Acho que o tratamento ali tem que ser com respeito, né? Independente de ser preposto, independente de ser um síndico muito famoso ou um que não é tão conhecido no mercado. Eu não sou famoso não, viu, gente? Imagina. Não sou, né? Ó, tá vendo, gente? Síndicas profissionais, traz essa humanização. Se dependesse do Cardoso, eu colocaria robô em tudo. Colocaria, com certeza. Porque eu não tenho estômago. Eu não tenho estômago de ver morador. Colocar não, Cardoso. Tem eu e a Débora aqui. Não tenho estômago, não. De ver moradores maltratando. Não só os colaboradores. Tem condomínio aí que Sim. tem morador
conselheiro, conselheira, Sim, subsíndico, verdade. subsíndica Que vive pé de guerra. que nos tratam assim como você não... É uma coisa que eu sempre Eu vou escuto, te né? falar, tem conselheiro que trata muito mal o síndico também, Não, viu? nem, Também. não. Muito Tem as mal. pencas, inclusive, tem as pencas. Muito. Porque às vezes eu percebo que. Eu sempre falo, nas minhas falas, eu sempre digo que o cargo de síndico é um cargo de poder, é um cargo de autonomia, é um cargo de É influência. isso. E aí eu sempre falo, quem não gosta de um poder, né? Quem não gosta? É. Todo mundo gosta de um poder, né? Mas além do poder, aí é aquela frase do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes Grandes responsabilidades, responsabilidades. né? Só que a galera só quer o poder pelo poder, não Sim. quer as responsabilidades, Não. não quer responder civil e criminalmente. Verdade. E aí a pessoa vem com com aquele argumento de, parece que só muda o endereço. Só. O comportamento são os mesmos. Sim. Nós estamos aqui porque é a nossa casa, é o nosso dinheiro. É isso. E as pessoas sempre falam em nome de outros moradores, né? Sim. Sempre E fala falam no em nome, coletivo, né? fala no coletivo. Sim. Ok, tem que falar no coletivo mesmo. Só Mas que eu trabalho com nomes. Eu falo, me dê os nomes. Aí a nomes, pessoa não consegue apartamento, dar, tudo. né? Não tem nomes. Aí Não você tem, já ela diz Não não da consegue, pessoa. não consegue. Ela não consegue. Só que aí que tá. Só que nós estamos ali né, falando que, tipo, nós estamos ali pra dar o nosso melhor. Só que às Sim. vezes, pra dar o nosso melhor é um pouco difícil, né? As pessoas não entendem. E é difícil agradar a todos, né? Mas não tem que agradar todo mundo, não. Ó, o Cardozão aqui, ó. Não, nem não tem gostou? que agradar, Na né, fila. gente? Inclusive, a gente pensando aí em outros segmentos, não tem essa questão de agradar. Você tem que ter ali um comportamento básico para você conseguir lidar com as pessoas dentro daquela sociedade, né? Daquela pequena comunidade que é o condomínio. Então, você tem que ter tolerância, né? Se você acha que você vai ter um mar de rosas dentro de condomínio, nem sempre, porque são diversas pessoas que moram naquele mesmo ambiente, com culturas diferentes, universo histórias diferentes, profissões diferentes, traumas diferentes, então não vai ser um mar de rosas nunca. Nunca. E muitas vezes os moradores querem atribuir a culpa ao síndico, né, que perde a mão ali na gestão, que não sabe conduzir o condomínio, só que o condomínio é uma engrenagem, né? É um ecossistema. Então, não tem como você simplesmente atribuir a culpa ao síndico, sendo que muitas vezes você está fazendo a sua parte, né? Será que você está contribuindo? Será que tá jogando o lixo no lixo, morador? Exatamente, o Olha, lixo no aproveitando lixo. e falar em lixo no lixo, no condomínio, no qual eu resido, pessoal, vamos parar, e vamos pensar um pouquinho agora no colaborador. A gente colocou umas caixas do Exército Da da Salvação. Salvação. E a pessoa joga as roupas que é para doar no lixo e não coloca na caixa, Vou na caixa. entendeu? Aí a colaboradora da limpeza tem que ir lá e retirar da caçamba e colocar na caixa. Qual que é a dificuldade, gente? É porque é que as pessoas acham que têm uma certa dificuldade de chegar até lá, né? Só colocar na sacola, tá no hall, gente, tá tão fácil. O que falta muitas vezes é o bom senso. E o que eu costumo dizer é o morador parar 5 minutos para fazer uma pequena reflexão sobre aquela atitude que ele vai tomar. Tô descendo o meu saquinho de lixo. Tá, eu misturei todo o lixo. Tem orgânico e tem o reciclável. Para onde vai esse lixo? Vai para lixeiro ou para caçambinha lá. Dali, quem é que vai manusear esse lixo? E para onde vai? Até chegar para o coletor da prefeitura. Tá, então saindo desse local, ele vai para a calçada, né, para aguardar ali a retirada. Nesse tempo, o que será que pode acontecer? Se não tem uma lixeira e está no chão, o catador vai rasgar, rasgar. vai retirar o que é Vai de espalhar interesse todo o para ele, lixo. esparrama todo o lixo na calçada. E qual o risco do condomínio ser multado? Esparramando, quais são as consequências? Tem a questão da multa, tem Sujeira, o né, inconveniente de você chegar e ver a calçada completamente suja. De repente, você tem ali um interessado em comprar a sua unidade, porque às vezes tem isso, né? Você Exatamente. leva, o corretor leva para conhecer o condomínio e a calçada toda emporcalhada. Exato. Qual é a tendência de fechar um negócio aí? Zero. Zero. Entende? Nesse sentido, essa reflexão que os moradores têm que ter, né? E a nossa comunicação trabalha muito isso. A gente costuma compartilhar vídeos, tem a parte escrita, então a gente trabalha, inclusive áudio, porque tem pessoas que não conseguem compreender ou não tem tempo de ler aquele texto. A gente grava áudio explicando, então a gente tenta ali Comunicados desenhar ilustrativos, né, pra com tudo, memorizar.
para a gente desenhar e fazer com que os moradores sejam mais conscientes. Só que a outra parte depende da pessoa. A gente não tem controle sobre o Já. comportamento do Das outro, pessoas, não tem. né? A gente comunica, a gente ensina, a gente está ali para conduzir da melhor forma. Partindo disso, a gente vê que a pessoa está agindo de má fé, o que cabe a qualquer síndico? Atuar com regulamento interno, notificação, multa e 10 vezes o valor da A multa, bota. até O que tiver na convenção e até a regimento. pessoa cair em si, perceber que morar em condomínio é fácil, ela quem complica. Exata- é. Aproveitando esse fácil e complica, qual que é a régua de trabalho de vocês sobre notificações e multas? E quando isso acontece nos seus condomínios, quais são os comportamentos mais legais que vocês surta. recebem? Primeiro é a comunicação, né? Põe lá visual, na tela, impresso, no grupo do WhatsApp. Depois, identifica a unidade e notifica. Depois, vamos embora, vamos uma multinha. Só de receber a notificação, eles já começam a surtar. Ou é no grupão do WhatsApp, ou já vem diretamente na sindicância gritar. Para argumentar o motivo, Isso, razão, por que circunstância, você me por que multou? você multou. Aí quando você vai ver, às vezes nem a multa é uma notificação. É uma Olha, notificação. você só foi pessoa nem leu, advertido, a pessoa nem nem leu, leu, a ela pessoa já nem leu. surta. E depois as multas, né? A gente entende que partindo do momento, a partir do momento que a gente comunica, assumimos um condomínio hoje. Qual é o trabalho que a gente costuma fazer? Entender ali o condomínio, todo As o universo do condomínio, irregularidades. as particularidades daquele condomínio, regulamento interno, convenção. Lemos, entendemos, vamos comunicar. Começa do zero, é como se fosse um condomínio em implantação. A gente vai dando informação. Só que tem um tempo para isso, né? A gente estipula ali, estabelece um período para que essas pessoas entendam, distribui regulamento interno, manual, o que for. A gente vai liberando informação. Só que aí chega um momento que a pessoa já está ciente, né, de como que ela deve se comportar e que se ela sair fora ali da linha é notificação, é multa, enfim. Então a gente trabalha com base no regulamento interno. Notificamos, advertimos, multamos. Então não adianta a pessoa espernear, porque ela sabe que ela já foi informada, já foi avisada, né? Mas tem aquelas pérolas que Sempre sempre tem. que vem ali, né, totalmente agressivo. A gente também tem a técnica para lidar com essas pessoas, justamente para não virar um caso de polícia, um caso de noticiário, Entendi. né? Então, se você mora num condomínio onde o seu síndico não sabe lidar com isso, tome cuidado, preste atenção. Porque aquele morador que não fica à vontade com aquele ambiente de confusão, de briga, porque muitas vezes não fica ali só na sala da administração entre o síndico e o morador. Não, a 10ª geração sofre. Exatamente, o condomínio inteiro, né, sofre com isso. Então, se você percebe que o ambiente não tá bom, tenta aí ver, né, o que é possível fazer, busque alternativas para você não viver num condomínio desse jeito aí. Se for o caso, Você busque tá- novos profissionais, novos síndicos, Tatu. ou de repente tente aí bater um papo com o Tá seu bom. síndico, porque existem técnicas onde a gente consegue desarmar o morador. Entendi. Entendeu? Técnicas de conciliação e arbitragem. Mediação, exatamente. Aí nessas questões aí eu sempre, dependendo do comportamento do morador, eu já aciono o jurídico. Jurídico. É Também. muito importante ter jurídico. Tem condomínio que considera um gasto desnecessário, Mas não é, gente. mas evita muitos prejuízos. Vamos falar sobre? Vamos. Vamos falar sobre? Muitos prejuízos. Na gestão de vocês. Qual que é o ponto de vista de vocês duas sobre o condomínio ter um jurídico próprio? Porque às vezes a gente tenta levar essa questão pro condomínio e tem caso aqui que o conselho acha isso um gasto desnecessário. Não precisa. Porque se eu vou contratar um advogado, se o condomínio for processado. E aí nós Não. sabemos que não é assim que funciona, né? Não, para análise de contrato, notificação para morador. Tem morador que, por mais que você peça para a ADM notificar, entra aqui e sai ali. Agora, quando vem de uma assessoria jurídica, tem um outro Tem peso. outro peso. Entendi. Você já vê a diferença.
Exatamente isso. E com o jurídico, na verdade, o síndico ele tem essa autonomia, né? Que é o que a gente estava falando nos bastidores. O Você sabe síndico que ele na tem essa prática não é assim, né? Ah, e tem que ser, né? Porque um bom síndico, ele quer preservar o Condomínio, condomínio, exato. né? Ele Nossa, não quer colocar ali na fogueira, agir no no achismo. amadorismo, No achismo, né? no achismo, né? Muitos síndicos acabam acreditando que não vai acontecer, que nunca Não acontece. aconteceu, não vai acontecer. Não Mas quando você precisa. menos espera, acontece sim. Inclusive, condomínio é um ambiente propício para acontecer diversos acidentes, por exemplo. Exato. Né? Então, se a pessoa da limpeza escorrega, se o morador tropeça, se uma criança se acidenta, né, ali no playground ou qualquer outro espaço, você tem que ter um jurídico justamente também para ele te dar ali Esse o respaldo, né? o respaldo, o direcionamento, o controle da inadimplência também. Né? Porque condomínio que tem inadimplência alta não é um condomínio saudável. E aquele que paga, paga por ele e E por paga isso- pelo vizinho inconveniente Exatamente. que não paga. Claro que a gente sabe que tem as suas exceções, tem momentos que muitas vezes o morador se depara com desemprego, com dificuldade financeira, Exato. né? Isso não pode virar ali uma situação constante. Mas o jurídico vai te auxiliar nesses casos pontuais, né? Por mais que o síndico tenha esse conhecimento de como lidar, né, com essas questões, tem mais peso o escritório jurídico, né? E o síndico tem essa autonomia para contratar uma assessoria de engenharia, uma assessoria jurídica e outros profissionais também para auxiliar na gestão do condomínio. Tem moradores que acabam optando, na hora da assembleia, por eleger um síndico que é advogado, um síndico que é engenheiro. Pessoal, a demanda é muito grande. Você conta, eu conto. Vocês contam. A demanda é muito grande, tá? E esse síndico, ele não vai conseguir abraçar todo esse universo. Por isso da importância de contratar profissionais capacitados, habilitados, Sim. e sem contar que tem a questão eu esqueci agora o termo. O código de ética da ordem, por exemplo. Por exemplo, Código- exatamente. escuta, tá? Como Código- se fosse a ADM, né, exercendo uma função Exatamente. Vou cobrança pegar não esse contexto pode. das duas aqui, ó. Código de ética da ordem é bem claro. Nós não estamos aqui abominando a postura dos profissionais, muito pelo contrário. Mas quando um síndico ele vai para uma assembleia, ele tem que se decidir ali. Ou ele é síndico, se apresentando na assembleia de eleição, ou ele é advogado. Nunca os dois. Só que às vezes a galera dá essa carteirada para que vocês, moradores que votam nos síndicos aqui, síndicos e síndicas, legal! Ele é síndico e também advogado. E na prática, isso não vai funcionar, não vai rola. funcionar, porque a nossa demanda é tão alta. Ou a gente. Imagina, o condomínio recebe um processo. Esse dia o meu condomínio recebeu um processo criminal. O síndico, eu não sou advogado, mas imagina eu sendo síndico e advogado. Então, ou seja, eu sou síndico do meu condomínio, também vou advogado, eu vou advogar pelo meu condomínio. Aí na audiência eu vou falar com a Vossa Excelência como advogado e como síndico. Não pode, Não né? pode. Tá vendo? Tem a questão do conflito de interesse, era esse termo que eu queria Exatamente. lembrar. Então, essas questões aí que vocês, como moradores, que elegem essa galera que fica falando, eu sou síndico e advogado, é somente no detalhe que vocês são prejudicados. Exatamente. Participamos de uma assembleia onde, no ato, nós ficamos sabendo que a preferência dos condôminos era que o síndico tivesse experiência com obras. Ok. Ok, Sim, sem problema. Mas engenheiro, gostariam que fosse um Engenheiro. engenheiro. de Poxa, preferência. vocês não prestaram atenção na nossa apresentação. Em nenhum momento nós escrevemos que nós somos engenheiras. A galera não lê. Então tem esse ponto, o morador tem que compreender qual é o perfil de síndico que ele quer dentro do condomínio dele. É um síndico que é comunicador, que é bom em comunicação, em mediação? Então é esse cara. É um síndico que toca a obra com o pé nas costas, que é engenheiro, que é empreiteiro, não sei. É esse síndico. Esse condomínio que ela está falando, essa eleição, esse processo seletivo no qual participamos na Assembleia, Sabatina, né? na verdade foi o próprio conselho, né, que queria. Existia ali um conflito de interesse Entendi. total. Então, assim, Algo normal pra nós, né?
Algo não, é rotina pra gente, viu, gente? Na verdade, queria um síndico tá ali fantoche para atender as Os necessidades anseios individuais. deles. Exatamente. E entendeu? condomínio não é isso, é a Não é isso. coletividade que tem Exato. que Até Tanto prevalecer. que esse pessoal que eles escolheram, essa sindicância, né, com especialização em engenharia, de mestre de obra, não lembro o quê, eles estavam já matutando para também recolher esse síndico, Entendi. para tirar. E tem pôr um muito outro. disso, né? Tem Elege e muito. tira, Elege elege e e tira. tira. Ah, me né? Dança atendeu nas o meu cadeiras. capricho, agora vamos É eleger isso. outro. Aí vocês me recordam, porque se eu não me engano, no Código Civil, não diz que o síndico tem que ser engenheiro. Em nenhum E momento. nem advogado. Não. Porque faz tempo que eu não leio o Código Civil, então às vezes me dá um branco. É síndico. É síndico, gente. E aí o síndico tem a síndico. autonomia de contratar os especialistas para atuar em qualquer demanda do seu condomínio, algo que nós estamos cansados de Sim. saber que na prática a galera faz diferente. Faz. Ó, a sindicância profissional é uma atividade que exige muito tempo e dedicação. Como eu percebi que vocês duas têm famílias, né? Sim. Como vocês, mulheres profissionais, conseguem equilibrar as demandas do trabalho com a vida pessoal e familiar? Olha, não é fácil não, hein? Como que Pode isso... responder. Eu mesmo não consigo. Ou sou Olha. síndico, tudo bem que a gente trabalha pra caramba, né? Não é fácil. Mas vocês têm a famosa... Vocês, mulheres, têm a famosa intrajornada, que a gente diz, né? Trabalha na rua e trabalha em casa, né? E como que vocês conseguem fazer? Eu sei que vocês conseguem muita coisa, porque mulher é complicado. Mulher faz as coisas com o pé nas costas. Mas como que é? Me ensina um pouco sobre essa questão de gestão de tempo, de separação, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até para as pessoas que estão entrando no mercado entender como que joga o jogo, né? Olha, é difícil conciliar, não é fácil. Tem que saber dividir um pouco a rotina, a família. Por exemplo, eu de manhã eu foco mais na família. Aí depois da família vem os condomínios, no qual eu divido com a Débora. Trabalhamos junto, tenho ela para me ajudar, meu braço direito, uma Faz da gestão outra. também, né? Faz. Entendi, legal. Faz muito. E depois, na parte da tarde, ainda auxilio também o marido, né, com o condomínio dele. Não Ele é também é fácil. síndico? Ele é síndico. Caramba. Ele é Irmão. Síndico. Boa sorte pra você aí, que eu sei que o negócio é doido, viu? A Débora viu, ele tá, Tá enlouquecendo? Mas ó, já? ficando doido. Tá cheio de cabelo branco. Tá vendo que não é fácil, não é fácil não é conciliar. fácil. Nosso trabalho é muito difícil. Ele sozinho também não ia dar conta. E assim como eu, não dou conta se eu não tiver a Débora. Entendi. É difícil conciliar. Ela ainda tem um menino pequeno, tem a minha mãe também, que mora comigo. Legal. Um garotão de 17 anos aí, que agora aqui tá, né, Ba- batendo tá querendo voar, tá Tem que querendo voar, voar. né? Tá... vai Sabe, ter que sabe voar. aquelas mães protetoras que não É. quer te cortar o cordão umbilical? Não Nós quero. estamos aqui ajudando ela. Vai cortar esse cordão umbilical Isso pra aí. ontem. Tô Qual o cortando. nome do jovem? Andrei. Andrei. Ó, escuta sua mãe, hein, fera. É síndica, viu? Pega a visão, hein? Dá orgulho, hein? É filho único, né? Filho único. Mimado que só. Ó, a gente conhece filho mimado. Pega a visão aí, não. Não é negão também? É. Ó, a gente é preto, hein? Preto tem que ser inteligente, hein? Pega a visão, hein? Andrei, abraço. E o nome do esposo? André, André, satisfação, mano. Na próxima você é aqui, tá? Ótimo. com certeza. E você, tia? E aí? Ai, Débora Reis. minha rotina começa Dividir. cedo. 5h30 da manhã já Olha isso. tô de pé. Você tem um nenenzinho, né? Tenho um menino de 9 9 anos. Legal. 9 anos, então começa a rotina de escola. Um só? Um só. Passa rápido o tempo, né? Muito. Nasceu ontem, né? Nasceu ontem. E aí a gente vai, né, pela manhã se organizando ali entre a A escola. escola, E quando- visita. Isso. Aí pega na escola depois, é almoço, futebol, Muay Thai. Entendi. E aí a gente vai conciliando, né? A família com o trabalho. Porque a gente precisa dar atenção. E não só isso, né? O síndico é um ser humano como qualquer um outro. Essa sua, essa Ah, sua não. colocação está errada, porque nós somos máquinas. Ai, Nós robôs. não temos. Sim, Só que nós não. somos o robô da Tesla. Né? Nós não temos sentimentos, nós não temos Temos. horário para dormir, não temos nada na É, visão, né? Temos. De algumas pessoas. Então, a gente tem aí os nossos desafios diários com família, casa, saúde, né? E a gente adoece como qualquer um outro, apesar que eu não tenho que me
do que me queixar, porque raramente fico doente, mas assim, Somos a tem máquina, dentista, é médico, é criança no médico, Entendi. reunião da escola, né? E a gente precisa deste momento em família também para conseguir cuidar dos outros, Exato. cuidar dos condomínios e das pessoas. Porque síndico, acima de tudo, é cuidador de pessoas. É verdade, a gente cuida desse Entendeu? povo confuso ainda que mora nos prédios, né? Não é isso? Nós É, somos um pouco pouquinho de psicólogo, tudo, né? Exato, Plurólogo. psicólogo. conciliador, um pouco mãe também, né, Exato. das crianças aí. E a gente tem essa rotina meio corrida, mas a gente consegue sim atender com planejamento, né? A gente cria ali a nossa agenda toda semana. Então não funciona somente, né? Não é só a visita que nós fazemos nos condomínios, a gente também tem a parte, as reuniões que nós temos com prestadores de serviços, tem eventos que nós participamos, Sim. fazemos Sim. cursos também, né? Então, muitos moradores até pensam, né? Poxa, tá lá, ó, no evento, tá tirando tomando café, foto, tirando vida boa, mas foto, não é só. assim. Não é isso, nós vamos buscar conhecimento, entender como é que anda o mercado, levar inovação para os condomínios, às vezes uma solução que nós encontramos, aliás, que nós implantamos no condomínio veio de algum evento. Veio de algum lugar. Sim. Ou veio desse network que nós temos, né, que Exato. nós criamos com os outros colegas também, porque cada condomínio tem a sua particularidade. Exato. Então, muitas vezes, uma situação que aconteceu no seu, que cabe para o meu, eu vou implantar. E Exato. assim E assim por funciona. diante, né? É, assim assim por tem que diante. ser. Por Tem que isso é ser, para a gente network. se ajudar, né? A gente tem essa rede de apoio também com os colegas síndicos. A gente sabe aí que que o mercado se entende muito bem, né? A gente vê bastante movimento, tem surgido bastante movimento de apoio ao síndico, porque o síndico Exato. é um ser solitário. Mas nossa, assim, Né, por mais que nós solitário temos não, viu? o Abandonado conselho- mesmo, viu? Por mais que nós temos ali os conselheiros, tem condomínio que funciona muito bem, tem conselheiro super participativo, que ele entende o papel dele, que até onde ele pode ir. Também tem aqueles outros conselheiros que estão engatinhando, que estão aprendendo também. Mas, no modo geral, o síndico ele é sozinho. Porque na hora Que a bomba explode. que a bomba explode, né? Que a bomba Aí só tá quebra, lá. que o cano estoura, Exato. não tem quem receba um prestador de Não, serviço. em falar em bomba estoura, tudo bem, faz parte da nossa função. Ontem mesmo não tive um BO num prédio? Foi com Sério? aquecedor, foi com gerador. Com gerador. né? Acabou. Você Lá postou. no Aldo Foi. Ipiranga, eu tava vindo de Jabaquara, do outro prédio, tava indo embora na paz e na humildade pra casa, aí a portaria me liga, Cardoso, estamos com um problema. Eu falei, qual o problema? Gerador. Ele falou assim, acabou a energia aqui. Eu falei, ok, sem problema, Ok, só que o gerador temos não entrou. gerador. Eu falei, gerador não entrou. Eu falei, não. Aí eu falei, portaria, confirma de novo isso aí. Porque Sim. se o gerador não entrou, todo mundo tá no apagão. Não tem elevador, não tem nada, né? Não, Cardoso, estamos sem elevador, não tem nada. E tem um morador preso no elevador. Nossa. Que é o Mylon. Mas o Mylon, putz, meus moradores. É, Tem condomínio que é um prazer eu atender, sim. né? Tem o Mylon do apartamento 302. Eu falei, estou aí em 25 minutos. Segura a onda aí. Aí acionei minha gestora, que trabalha lá com a gente e tal. Falei assim, ó, liga pra GESP. Liga pra GESP, velha experiência lá pro condomínio agora. Mas eu estou a caminho. E possivelmente eu chegarei primeiro do que a GESP. E aí... Mas o que você fala? Não, fica tranquilo. Eu entendo de gerador. Fica em paz. A gente entende de gerador. Cheguei primeiro. E aí eu olhei lá, de fato, acabou a energia. O gerador não entrou. E aí eu fui na portaria, me dá a chave do gerador. Vamos lá. Olhei assim, não entrou. Por causa da oscilação da Enel. Eu fiz a manobra, fiz a configuração, tirei do automático, coloquei no manual, dei partida e voltou a luz. Aí, Opa. Perfeito. Então, esses BOzinhos aí faz parte da missão? Faz Faz. parte da Faz missão. parte. E Tirar até ar da bomba, né, gente? É. Quantas vezes a gente já e não Ar da fez bomba. sim. Exato. E pegando um gancho nisso que você está falando, é aí que vem a resposta das perguntas que muitos moradores fazem, né? Qual é a vantagem de se ter um síndico profissional? Não, e essa É foi a isso. mensagem que eu recebi. Não, essa eu vou ter que deixar documentado. Porque morador é fofoqueiro, né? Como vocês são fofoqueiro? Morador é fofoqueiro. Porque os assuntos que acontecem no WhatsApp, no grupo deles, Sim. o que convém deles compartilhar, Sim. eles mandam pra gente. Mas não foi tipo fofoca ruim, foi fofoca, pô, Cardoso, a pessoa que fez o comentário de ontem é uma oposição. Olha, Aí, tipo, que surpresa e boa. foi meu concorrente, inclusive. E Que bacana. Eu falei assim, ó,
Depois eu mostro em off, eu mostro pra elas, tá, gente? Vou mostrar aqui não. Eu só, essa, aí entra nesse que vocês comentaram. Nessa hora que a gente se vê, além de um síndico profissional, um síndico Sim, presente no um condomínio. síndico presente. É nessa hora que a gente aparece. Exatamente, Tem é que nessa hora, a questão dos 20 minutos, estarei no condomínio 20 minutos, sei resolver o problema, né? Exatamente. Então não adianta se aventurar. Se você não tem disponibilidade de tempo, se você não tem a menor facilidade de aprender e lidar com essas situações, inclusive com o fator pressão, Uhum. né? Porque Nossa. acabou a energia, não entrou gerador, Morador Imagina preso. na mente. morador preso no elevador. Então tem gente que pira. Então você Exato. tem que ter controle emocional, autocontrole e saber sempre como lidar com a situação. Então não dá para a gente lidar aí com síndicos amadores, acham, machismo. né? Ah, eu acho que é fácil, vou levantar a mão e ali no dia a dia não conseguir atender as demandas e acaba com o condomínio, É o né? condomínio, exato. Agora, na individualidade de cada uma, que conselhos ou incentivos você daria para outras mulheres que desejam seguir a carreira de síndica profissional? Bora. Não desista. Não é fácil. O caminho das pedras é grande. Mas é persistência. Entendi. E você, Débora Reis? Qualificação, Entendi. estudo, dedicação. Tipo um curso de síndico ali de 30 horas, por exemplo? Nunca. Eu estudo desde 2014. Eu meto pau nesses cursos de 30 horas, Não, porque nós sabemos daí que não não é rola, não. isso. Desde 2014, sempre buscando informação, qualificação, bons livros, também agrega bastante, bom conteúdo. Hoje a gente percebe que cresceu muito, né? Profissionais aí no mercado que, assim como você, que traz conteúdo de qualidade. A gente tenta, né, falar pra essa galera, poxa, Sim, Abrir os olhos, a né? gente, assim, ô Débora e Meire, aqui do Cardozão aqui, poxa, a gente tenta mostrar pra galera aí, dos moradores de condomínio, que a essência do nosso trabalho aqui, eu trato o condomínio como uma empresa. perfeito. Mas ok? é uma empresa. E quando você. Eu vejo isso quando o morador compra o apartamento na planta. O morador compra o apartamento na planta, ele já tá vislumbrando um apartamento pronto, já tá Sim. se organizando, trabalhando, fazendo bico para juntar o móvel planejado. Então, Tem a visão do futuro, né? tem a visão do De como é futuro. sim, e aí você vê muitos condomínios na mão de qualquer pessoa, exato. sabe? De amadores. A gente não vai ensinar. Até eu sempre falo assim, né? Eu tenho um jargão que eu falo assim, que o condomínio tem um síndico que merece, né? Falamos isso. É isso, Eu no tenho caminho mesmo. também. Cada sem um tem querer. seu síndico que merece. Cada um E aí sabemos que ó, aí tem o fator Brasil, né? Aí é uma questões do Cardoso, é fator Brasil, é o jeitinho brasileiro, é a questão Tem. política, tudo Tem. isso acontece nos condomínios, porque o condomínio é um mini Brasil, né? Sim. E aí tem pessoas que querem eleger síndicos não tão capacitados por egoísmo, por questões, por interesses pessoais e particulares, sendo Exato. que condomínio é coletivo. Sim. E aí quando chega, e eu vejo muitos bons profissionais, não eu, tem um monte aí, vocês, tem um O monte, mercado tá tem perdendo bastante. assembleias para síndico que não tem nenhum texto de É capacidade. isso. E aí sabemos onde vai chegar isso. Sabemos. Daqui 6 meses a galera não consegue. isso. Daqui a 6 meses. Daqui 6 Aí tão meses procurando. eles ligam. Aí procuram. Eles ligam pra gente de novo. E aí fala assim, não, então, isso acontece comigo, acontece com vários síndicos, é que a proposta que você mandou aqui tá muito fora do nosso orçamento. Porque vocês isso. mandaram, tipo, o valor de 8 mil, aí só consegue pagar 3. É isso. Porque, é o sobre isso que eu ia síndico, falar. porque o síndico ruim que eles elegeram ganhou a assembleia de 8 Jogando mil. o preço dele lá embaixo. Não, colocaram 7.200, ele isso. colocou 7.200 e ganhou, e 7 meses quebrou o prédio. É Agora o isso. condomínio não tem É dinheiro. isso. E É também isso. tem a concorrência desleal que dizem que não existe, porém, Mas existe. Tem. Todo mercado né? tem, A todo gente mercado. manda ali a proposta. Nós costumamos visitar o condomínio, entender a realidade daquele condomínio, as necessidades, as demandas. E aí a gente tem um cálculo para precificar. Então a Exatamente. gente analisa quantas visitas semanais, de quantas horas,
Ou seja, quanto tempo, Locomoção, tudo. quanta energia nós Vamos gastar vamos gastar, investir para fazer aquela para engrenagem funcionar. fazer aquela coisa Isso. acontecer. Exatamente. Ou seja, colocar em prática aquilo que você, morador, tanto espera. Né? Um condomínio saudável, um condomínio. Coisas acontecem rápido, e condomínios saudáveis. Condomínio saudável, condomínio com manutenção em dia, que é muito fácil de fazer, super fácil. Só que tem que ter conhecimento, Exatamente. qualificação e experiência, né? Mas a gente percebe que chega aquele síndico com a precificação super abaixo, com a proposta muito menor, né? Do que a nossa. E a gente percebe que a prática do mercado não é aquela. Então fica a dica, moradores, conselheiros, qualquer um aí que esteja buscando um síndico para atuar, né, no seu condomínio. Procure entender qual que é a prática. Você optou por receber 3 propostas. Tem o João, que tem a proposta de R$7.000. A Maria, que tem de 7.300. E tem o Serafim, R$2.500. R$2.500. Entendeu? Você tem que entender. Olha a localidade que esse síndico vem. Ele tem o deslocamento, Exatamente. né? Se é um condomínio de implantação, vai demandar mais tempo. O cara vai almoçar. E é especializado em implantação de prédio, que são coisas diferentes. Exatamente. Então você tem que entender ali antes de vender também aquele candidato, porque tem muito disso, né? Exato. Às vezes o próprio conselho ou aquela comissão que está organizando a assembleia de eleição de síndico, que faz entrevistas com o síndico, ele acaba simpatizando com aquele cara, porque tem um olho azul, porque ele é loira, Porque ele tem uma Exatamente. equipe, aí acaba né? porque ele tem uma equipe. Então, esse cara, ele acaba vendendo para os demais do condomínio que aquele é o melhor. Exatamente. E muitas vezes, a pessoa que está vendendo essa ideia é uma pessoa super influente, é Isso um mesmo. conselheiro influente, é um morador, vai nesse aqui. Aí aquele que gosta desse morador fala, vou na sua porque você entende, né? Tô contigo nesse seu candidato. E muitas vezes a assembleia já está comprada, já está ali definida. E nem dá a É oportunidade só dos mais um profissionais. número, né? Não. Não deixa os profissionais Não. apresentar suas propostas, né? Não deixam. Não deixa visitar o condomínio, Não né? deixa visitar, que já aconteceu. E aí, depois a gente fica sabendo de que os outros 2 candidatos visitaram o condomínio. Então, deram privilégio para alguns, para outro não, porque Já tá ali Carta- armada, né? Figurinha marcada. figurinha E aí, marcada, carta escolhida. pegar esse gancho de vocês, vou dar uma dica do Carlos aqui. Você que é síndico que está entrando no mercado, e vou complementar essa sugestão do Alan Lima, da Sindicatura. Você é síndico de um prédio, faça o seu melhor trabalho lá, porque os clientes, que são os condôminos, eles vão estar percebendo. Você acha que o morador não percebe o seu trabalho? O morador percebe. E do seu trabalho que você faz ali muito bem feito, inclusive, que é o básico bem feito, que eu sempre falo, né? Vai reverberar nos moradores e ele vai começar a indicar você para outros prédios, porque a galera hoje tá morando tudo em prédio. Você tem uma moradora lá que tem um tio, que tem uma avó, que tem um vô, Sim. tá precisando de síndico, né? Então pega essa dica aí. O mercado imobiliário tá crescendo, né? Tá aquecido. E a tendência daqui uns anos é ter, acho que, o triplo dos condomínios que já estão Vocês sendo gostam entregues de agora. prédio de implantação? Veja bem. Nunca peguei. A Débora já trabalhou. Já tive experiência com condomínio em implantação. Ah, É meu algo sonho é aventura. que demanda eu adoro. muito. Eu adoro. Então, na sindicatura, acho que tem que ter isso, né? Você tem que vivenciar várias situações, principalmente também para você entender qual o seu nicho, qual que é o perfil de condomínio que você quer atender, que você tem uma afinidade, né? Então, muitas vezes a gente recebe ligação. Eu tô precisando de um síndico pro meu condomínio. A gente faz ali uma entrevista mesmo para Sim, a gente entender. conversa com... Quantos anos tem o condomínio? Acho que você deve fazer a mesma Isso coisa. mesmo, eu converso né? com- Até chegar numa visita, para você entender se o condomínio te interessa, né? Exatamente. Então, sim, tive experiência com condomínio em implantação, demanda demais. E qual é a lição, a experiência que eu tirei dessa vivência que foi muito boa, é que tudo começa na implantação. Tudo começa no... O certo e o errado. Errado, exatamente. E isso vai para a vida inteira, perpetuando a vida toda do condomínio. Exato. Então, se o condomínio foi bem implantado, se foi vista as garantias, se o síndico cuidou ali, né,
no momento da entrega, se teve a vistoria correta, se deu problema em alguma estrutura, se acionou a garantia, perfeito, certo. parabéns, tudo certo, o resto da vida do condomínio vai caminhando bem, Exato. desde que os demais, né, os sucessores ali também tenham uma boa continuidade. gestão, Uhum. dê continuidade no trabalho, senão tá tudo perdido. Agora, quando começa errado, né, tem muitos síndicos que vem indicado por alguém, não vou falar quem. Construtora, tá, gente? Tá? Ele Já falou, falou, construtora. Ele falou O que administrador. não todas as construtoras, tá? Porque o que eu vivenciei foi muito bom, uma construtora assim, incrível. Não, tem construtoras que E arrasam. e a gente teve ali o checklist, né? Identificamos todas as pendências, o que não estava bom, que tinha que ajustar. E eles têm um prazo, né? Isso, Um time ali para pra poder regularizar. regularizar. E foi em curto tempo. Tinha itens que eles resolveram no mesmo No mesmo dia, porque dia, era muito fácil. Às vezes era um vistorias várias parafuso comuns. que estava solto, uma pintura que ficou mal feita numa parede. E foi incrível essa experiência. Eu nunca vi nada igual. Pena que nem todas as construtoras funcionam dessa assim. forma. Exato. Então, tem aquele síndico que já vai para a assembleia de implantação Eleito. que isso daí é super fácil. Quero ver ir para uma assembleia e concorrer com 7, com 10 candidatos. É. Que às Não, vezes a gente tem isso. aproveitando, te interrompendo, perdão, tá? Pegar um gancho aqui. Morador, condomínio de implantação. Ó, dica jurídica, tá? Ó, dica jurídica. Quando você pegar a sua chave, vai ter assembleia e instalação, né? Ou às vezes é presencial, mas em sua maioria, as assembleias de implantação é online. E é a melhor parte disso, porque tá todo mundo lá. Que é aquela assembleia de entrega, né? A primeira Sim. assembleia. No Código Civil, quem elege síndico é morador, Sim, Não a construtora. não é construtora. não é. É o que é o que eu mais vejo por aí. Não, é uma. Como que eles falam? É um mandatário da construtora. Sim, é interessante a construtora ter um profissional dela ali, porque para resguardar, inclusive, Os em interesses. sua interesses maioria, os dela. interesses da construtora, não sim. dos moradores. Não é a casta às bruxas aqui. É para entender que você, morador, você tem um poder. E quando Sim. vocês elegem um candidato que tem que ser especializado em implantação, que é o neném que tá nascendo, o seu condomínio não vai sofrer tanto na implantação. Agora, se você não souber eleger um bom profissional para implantar seu prédio, aí depois você vai chamar o Cardoso aqui, tá? E vai chamar também as síndicas aqui. Porque ok? muitas vezes acontecem problemas estruturais aí na entrega, né? Então, Uhum. piscina. Piscina. Aí, problema com a piscina. O que vai acontecer se não resolver durante o período da garantia? Perde garantia Pede garantia. E a conta fica para quem? pro morador. Morador. Sempre a conta fica para Sempre. vocês, Tem tá? que fazer uma piscina Sempre. nova. Exatamente. E aí as pessoas não compreendem. Poxa vida, mas eu já pago tanto de cota condominial. Por que que vem um rateio para consertar algo que acabaram de entregar? É porque a pessoa que era responsável por isso não pensou. Não fiscalizou condomínio. da forma correta, ok? Ó, para encerrar, Uhum. como vocês veem o futuro das mulheres nesse mercado? Crescendo ainda mais. Futuro brilhante. Tem pesquisas que já mostram que pelo menos 40% dos síndicos Serão mulheres? são Sim. mulheres. Hoje são. Eu tô falando São. hoje, presente. É É. que eu não acompanho pesquisa, por enquanto. Esse censo foi feito pelo Síndico Net de 2021. Ah, do Júlio Paim. É. Que hoje o Síndico Net é a Quinta Andar hoje. É Quinta Andar ou Airbnb, uma coisa assim. 2021. Então já tem um tempo essa pesquisa. Entendi. E a nossa visão é que vai crescer ainda mais, porque a mulher ela tem uma sensibilidade que o homem não tem. Isso eu concordo. Os É detalhes. natural Detalhe. da mulher, Principalmente o já é detalhe. Isso. do instinto da mulher. O cuidar, o zelar. E a gente consegue levar isso de uma forma muito tranquila para os condomínios. Entendi. Né? Então, como a gente lida com uma mãe que deixa o seu filho na área comum desacompanhado? Abandonado, né? Tá vendo que ela fala bonito? Desacompanhado. Porque ela não tem a visão que nós temos como mãe e como síndicas também, né? Ah, Do não. risco que Eu a não criança. Eu tenho a visão de síndico. Chega, não, é claro que não É ia isso, falar é assim. pé no peito, é né? claro que a gente não vai falar assim com a moradora, né? Não pode. Não pode, jamais. A gente chega pra conversar, né, mas dá vontade assim, É. morador, a gente solta aqueles comunicados, né?
que é a responsabilidade das crianças menores, né? Na área comum, sozinha, é do pai, aquela coisa toda é da mãe. Não Mas é dá do vontade de falar condomínio. assim, pô, quando vocês fizeram, assim, não chamaram o síndico, né? Não chamaram o pra porteiro, pedir não É, chamaram autorização. auxiliar de limpeza, não chamaram o jardineiro, manutenção para olhar seus filhos, né? então, a gente tem essa acessibilidade, a gente consegue trazer essa pessoa para o nosso lado, né? E é um pouco mais fácil a compreensão nesse sentido. Então, a mulher tem esse instinto natural mesmo de cuidar dos Entendi. ambientes e das pessoas, e creio que a tendência é crescer muito mais. Então é isso. Ó, deixe aqui os seus contatos. Rede social, telefone, para que as pessoas que estão nos assistindo que queiram síndicas profissionais, síndicas boas, tá? Uma coisa que eu sempre falo aqui, vou cansar de dizer. Eu só trago gente boa aqui no meu podcast, porque o podcast é meu. E gente ruim, eu nem chamo, nem perco tempo, ok? Isso aí. Fica à vontade, deixa aí no seu telefone, seu WhatsApp, seu e-mail, fica à vontade. Telefone? Isso. Pode ligar, DDD 11, é o WhatsApp, tá? 980 21 8870, o WhatsApp. Repetindo. 980 21 8870. É o telefone das duas? Não, o meu, 11 Agora- 4875 3441. Também tem o WhatsApp, só mandar uma mensagem, um áudio. E redes sociais, temos Instagram, né? O meu, @síndica Débora Reis. O meu, @síndica Meire Andrade. E aqui é o Síndico Sincero, né? Como vocês já conhecem. Obrigado. Obrigada pela a você, presença de Cardoso. Você. Irmã, Muito obrigado bom, viu? pelo bate-papo. Delícia, Valeu. muito bom. Ó, você que tá nos assistindo, aqui eu tô falando dos estúdios Vons, né? O melhor estúdio de podcast aqui que, né? Só tem coisa boa aqui pra oferecer pra vocês. E também nossos profissionais, nossos parceiros que ajudam o Cardozão aqui na missão pra levar o conhecimento, a informação pra você, condômino, condômina, sobre síndico, sobre síndica, conselheiro, conselheira, síndica que consome os conteúdos de tabela que eu sei, síndica que consome o conteúdo de tabela que eu sei, né? Nosso trabalho aqui é trabalhar, fazer o seu condomínio ficar legal, bonitinho, sabe? Que depois você vai valorizar a gente, vai agradecer, não valorizar, né? Agradecer, porque é o nosso objetivo. A gente gosta de prédio, gente maluca, brincadeira, tá? Então, ó, quero agradecer o Grupo RCR, quero agradecer a RDR, que é paisagismo, a Sindicância Ética, Cardozão, Compliance Condominial, o básico bem feito, que eu sempre falo, ok? E a Medlimp, do Renê Tomacete, inclusive. Ele vai no seu condomínio, vistoria, passa aquele orçamento no precinho que você gosta. Tem a Cleo da Baruch, que é esquadria, vidro, box, espelho. Depois, vocês vão agradecer o Cardoso, depois deixa no comentário aqui como que eles atenderam vocês. Até o próximo episódio, né? É isso. Obrigado.